Graças e paz, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui, para refletirmos sobre um texto bíblico, uma passagem onde Jesus vai trabalhar um aspecto muito importante para a vida da igreja. Em Lucas 9, capítulo 9, Jesus vai nos ensinar a treinar a nossa equipe de trabalho, treinar a nossa liderança. E é interessante que nós podemos olhar para esse texto e ver como que Jesus nos ensina e também nós hoje aprendermos como que Jesus nos ensinou e como nós devemos fazer. Não só como pastores, não só como líderes, mas como povo de Deus. Jesus treina a sua equipe, é o tema de hoje. E a maior necessidade da igreja hoje é a liderança, nada mais importante do que a liderança. John Maxwell, grande escritor sobre liderança, ele declara que Cristo deixou a sua igreja na terra para fazer uma obra que tem um impacto eterno. Se a igreja local não estiver bem liderada, então a noiva de Cristo sofre e não será capaz de cumprir a sua missão para esta geração. Por isso a importância da liderança na vida da igreja. Jesus Cristo é o maior líder que existe. Ele liderou e continua liderando a sua igreja. E um dos segredos do sucesso da sua liderança foi a sua habilidade de se relacionar com pessoas. Para esse mesmo autor, John Maxwell, ele diz que uma pessoa precisa de 4 coisas para ser bem-sucedida na vida: relacionamento, equipe, atitude e liderança. Jesus teve as 4. Como que Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, versículos 1 e 2 do capítulo 9 de Lucas, Jesus treina enviando. Jesus convoca os seus discípulos, Jesus capacita os seus discípulos, Jesus orienta os seus discípulos e Jesus avalia os seus discípulos. Olha que coisa interessante. O verbo convocar aqui tem um significado de chamar juntos, congregar, reunir pessoas com um objetivo, que é o objetivo de convocar. Jesus convocou cada um de nós para um determinado propósito e missão. Jesus os capacitou, quer dizer, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e enfermidades físicas. O objetivo aqui é mostrar que o Messias tem total autoridade no mundo espiritual e físico. Então, nesse sentido, Jesus convoca, Jesus chama, e Jesus é aquele que capacita-nos através da ação do Espírito Santo sobre nós. Em terceiro lugar, Jesus nos envia. O verbo enviar aqui é apostelo, que significa enviar pessoas para longe, para frente, para fora. Jesus enviou os seus discípulos para pregar o reino de Deus e curar os enfermos, que era a forma como aquilo que o próprio Jesus fazia, pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Os 12 saíram em missão. Lucas declara aqui que ele vai destacar aqui que os 12 saíram com autoridade, poder e missão bem definidos. Eles sabiam o que eles deveriam fazer, qual era o seu propósito, qual era a sua missão. Lucas também vai mostrar aqui que destaca que os discípulos anunciavam o evangelho de vila em vila, não só nas cidades. O que é pequeno aos olhos dos homens pode ser muito importante aos olhos de Deus. Às vezes nós temos a ideia de fazermos missões nas grandes cidades, nas megalópolis, mas às vezes uma alma que se salva é motivo de festa no céu. Então não importa o tamanho da cidade, não importa o local, importa é a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho em vilas e não só nas cidades. O que é pequeno aos olhos dos homens pode ser muito importante aos olhos de Deus. Por isso que quando uma alma se salva, há júbilo no céu. Quarto lugar, Jesus, como ele treina enviando, ele além de convocar, além de capacitar e de enviar, Jesus orienta os seus discípulos.
Jesus disse que naquela primeira viagem missionária, eles levassem pouca bagagem, se contentassem com a hospitalidade que lhes fosse oferecida e se preparassem para a rejeição. Hoje em dia nós não temos mais esse tipo de problema. Hoje em dia é difícil nós pensarmos nisso. Algumas viagens missionárias que grupos, missões fazem, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste brasileiro, a gente percebe que a realidade é essa, né? Levar pouca bagagem, se contentar com a hospitalidade, com as refeições. Às vezes lá no Norte é um baião de dois, comida que às vezes a gente não está acostumado. E muitas vezes a gente tem que se preparar para a rejeição ao Evangelho, à Boa Notícia. Isso acontece muito. Jesus também, além de os orientar, Jesus os avaliou. Então não só convocou, como capacitou, enviou, orientou, como os avaliou. Fez uma avaliação daqueles discípulos sobre como eles se saíram na missão na qual Jesus os enviou. Os 12 apóstolos regressaram da sua missão e prestaram os seus relatórios. Eles prestaram conta do trabalho que fizeram. E Jesus os recebe e leva consigo para um retiro de descanso. E J.C. Ryle, grande escritor, grande teólogo, diz que aqueles que trabalham em benefício das almas dos outros precisam separar tempo para estarem a sós com Deus. Se nós vamos trabalhar em função de anunciarmos o Evangelho, nós também precisamos de tempo para nós estarmos a sós com Deus e termos uma vida de devocional, uma vida de estudo, uma vida de meditação com Deus. Então as notícias sobre Cristo e o que ele estava realizando chegaram aos ouvidos do tetrarca Herodes. O rei estava cheio de culpa por ter assassinado João Batista, pois alguns diziam para ele que Jesus era João Batista e que havia ressuscitado, versículo 7 aí. Então, nesses primeiros 7 versículos, fica claro para nós que Jesus vai treinar a sua equipe, que Jesus é um treinador, que ele separa homens e mulheres para cumprirem a sua missão. Hoje nós, como igreja do Senhor, como liderança do Senhor, somos continuadores da obra de Cristo. E por isso, Deus nos convoca. Por isso que Deus nos chama. Por isso que Deus nos capacita através do poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus nos envia a pregar o seu evangelho, a sofrer pelo seu evangelho, a renunciar, a tomar a cruz e segui-lo. Jesus também, além de enviar, capacitar e convocar, Jesus orienta. Jesus não é aquele mestre que não vai orientar os seus discípulos na caminhada. Ele orienta. Mas também, na volta da missão, o que ele faz? Ele vai avaliar. Avaliar o propósito da missão, os resultados da missão. Eu creio que nesse primeiro estudo sobre como Jesus treina a sua equipe, fica claro aqui para nós que é Jesus quem faz. Jesus nos quer apenas como instrumentos da sua grande e poderosa vontade. Então pense nisso, que Jesus te convocou, que Jesus te capacita, que Jesus te envia, que Jesus te orienta e que Jesus vai te avaliar também. Amanhã nós estaremos vendo que Jesus treina provando. Jesus treina provando. E quem sabe, mais para frente, vamos também ver como que Jesus treina ensinando. E depois como Jesus treina mostrando. Porque Cristo, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, ele é um mestre por excelência. E ele vai treinar a sua equipe dessas maneiras. Jesus treina em primeiro lugar enviando, convocando, capacitando, enviando, orientando e avaliando. Que Deus abençoe a sua vida e que você saiba que Jesus treina a sua equipe. Você é da equipe de Jesus? Então sinta-se convocado, sinta-se capacitado, sinta-se enviado, sinta-se orientado e sinta-se avaliado por Jesus Cristo.
Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque o Senhor é um Deus que, através de Cristo, nos chama, nos orienta, nos treina, e nós queremos, Pai, continuar a tua obra na face da terra. Por isso, Pai, prepara-nos, dá-nos conhecimento, dá que o teu Santo Espírito possa ser aquele que vai nos orientar, vai nos guardar, vai nos consolar, vai nos encorajar para a missão, para o propósito que o Senhor tem para a nossa igreja, para a nossa liderança e para cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude na caminhada, que o Senhor nos dê força, encorajamento para que possamos pregar o teu evangelho, para que possamos falar da tua vida, do teu ministério, da tua morte, da tua ressurreição. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela pessoa de Cristo, o nosso grande treinador. Abençoa-nos, Pai, nesse dia e dá-nos dias onde possamos pregar a tua palavra. Te peço perdão pelos nossos pecados, te peço que o Senhor aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e te dê dias na presença do Senhor Jesus. Amém? E não se esqueça, domingo, 9h30 da manhã, voltamos com o primeiro culto pela manhã. Pesquisa já está no ar, nos grupos da igreja. Responda se você quer participar do grupo da manhã ou do grupo da noite, ok? Grande beijo, grande abraço para você.